As escolas, no shopping. nós somos suas crianças. O chamado do mundo continua a enfraquecer em nós a influência de nossas famílias e da igreja. Isso fica cada vez mais difícil para nós de ouvir a mensagem do amor de Deus. Esse tempo serve para uma grande mesa. Não precisamos de outro programa. Não precisamos de mais eventos. Nós precisamos de uma igreja Que vai estar para nós, nos incluir na família de Deus. através de uma grande variedade de meios e métodos. Nós queremos e precisamos de oportunidades para ministrar aos outros, De uma forma que combine com nossas idades, habilidades e dons espirituais. Podemos servir de várias maneiras. Nós podemos orar pelos outros. E ajudar os outros a sentir que eles fazem parte. Podemos acordar e fazer a nossa parte. Podemos até ajudar a tomar decisões. Nós somos discípulos em treinamento, não discípulos em espera. Por favor, não nos subestime. Nós somos a igreja de hoje e a igreja do futuro. Mas você está correndo o risco de nos perder. Você já está nos perdendo. Você já está nos perdendo. Você já está nos perdendo. Você está nos perdendo. Você vai fazer essa peça para chegar até nós? Você irá onde nós estamos? Você vai precisar conviver? Nós ainda estamos ao seu alcance. Você pode ajudar a mudar nossas vidas. Por favor, reserve um tempo para compartilhar isso conosco. Porque em 10 anos eu vou ter 22 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 20 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 19 anos. Eu vou ter 17 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 14 anos. Não é questão mais, mas a questão é: em 10 anos você vai ter feito a diferença? Você vai ter feito a diferença? Eu encontro hoje jovens que já estão casados, alguns estão noivos, empresários, e eles olham para mim muitas vezes de cima para baixo, porque já são bem altos, e falam: "O senhor lembra de mim, meu filho?" E eles falam assim: "Eu passei pela sua sala, eu lembro até hoje daqueles ensinos, e esses meninos firmes com Cristo. Essas meninas firmes com Cristo." Eu falo: "Deus, tem hora que o Senhor traz para nós isso, para que a gente possa ver que vale a pena, não é? Ver que vale a pena. O Senhor não precisa fazer isso, mas às vezes Ele nos faz, né? Ele nos permite reencontrar essas meninas, esses meninos já agora crescidos, e falando assim: ó, deu trabalho." Teve um esses dias que falou assim: "Irmã, eu era aquele que corria debaixo das cadeiras." Assim. Eu falei: "Mesmo, eu lembro disso." E ele disse: "Você sempre me tratava firme, mas com amor." Foi tão bom para mim. Eu disse: "Uau, ainda bem que eu não brinquei de Washington, né?" Falei para ele, porque ele é enorme agora, forte. E eu brinquei assim: "Lógico, eu nunca brinquei, né?" Mas falei para ele, ele falou: "Não, meu irmão, você era firme comigo, porque precisava. Eu dei trabalho." Mas ele disse: "Foi tão importante." Então é isso, viu? Nós precisamos pensar que essa criança daqui 10 anos vai ter 14, vai ter 15, e hoje eu posso, através de Cristo, através da palavra, através do Espírito, fazer com que esses 10 anos seja algo crescente em Cristo para ela, que ele seja lá alguém que hoje, eu não trabalho pensando no amanhã, não, eu já penso nele hoje. Hoje ele já é alguém em Deus, hoje ele é alguém nessa geração para fazer a diferença. E quando ele crescer, sabe, tem alicerce, tem base, tá bom? E aí, vamos lá. Igreja, nós precisamos saber qual é a nossa responsabilidade, então. O slide próximo vai dizer que, enquanto igreja, nossa missão. Ó, deixa eu só falar isso, bota mais um enter aí. Nós temos que lembrar que nós recebemos crianças de lares que os pais são cristãos, mas nós recebemos crianças de lares que os pais não são cristãos. E a gente tem que saber que o tratamento de amor, de acolhimento é o mesmo, mas o alimento é diferente. A cobrança, muitas vezes, os pais que já fazem parte da igreja para, né, dar uma força em casa é uma, com os pais que estão chegando agora, irmãos. Tem criança, irmãos, da nossa
casa com um assunto que a mãe fala assim, mas isso está na Bíblia? Não acontece não, a mãe fala, aí a mãe manda mensagem para o líder, escuta, você ministrou sobre isso? O líder fala, sim. Rapaz, eu nem sabia que tinha isso na Bíblia. Aí a gente fala, glória a Deus. A gente tem um pastor que chama de discipulado reverso. Por quê? Porque a gente está falando aqui de discipulado de cima para baixo, na questão de hierarquia. O pai e a mãe discipulando os filhos. Mas hoje a gente já tem situação dos filhos que estão discipulando os pais. Ele chama esse pastor de discipulado reverso. E pensa, irmão, não se preocupe com isso não. Porque você tem que estar firme na palavra. Está escrito. Não é? E deixa a criança realmente em casa trazer esses ensinos para os pais que estão chegando. Tá bom? Então tem que lembrar disso quando a gente for preparar o alimento. Tem que lembrar disso e na hora também de preparar se for uma atividade para casa. Porque o pai não vai conseguir ajudar muitas vezes. Tá bom? Então vamos lá. Então qual é a nossa missão? Primeiro, evangelizar. Pode dar mais um enter, né? Olha lá, quem eu trouxe para mostrar para vocês sobre evangelizar. Olha lá, tia Márcia. É apresentar o Evangelho. Evangelizar quer dizer apresentar o Evangelho. Paulo diz assim na sua carta em Romanos capítulo 1, versículo 16: porquanto eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois assim como o grego. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o judeu, para salvar o grego, para salvar as crianças, para salvar os adolescentes. Quem que pode com essa criança? O Evangelho. Eu não posso. É o Evangelho. E sabe o que a tia Márcia está fazendo ali? O Evangelho. Ela está fazendo plano de salvação para a criança. Plano de salvação para a criança? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Eles carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão distantes de Deus por conta disso. Todos é todos. Davi, o rei Davi escreveu dizendo assim, porque em pecado me concebeu a minha mãe. Não tem consciência muitas vezes ainda, mas cabe a nós estar apresentando. Meus netos, eu tenho um neto de 5, que vai fazer 6 em julho. Luquinhas vai fazer 4 agora em abril. E o Arthur vai fazer 3 em agosto. Pensa. Teuzinho não falava quase ainda mamãe e papai, e ele já conhecia o plano de salvação através das cores. Eu comprei um cubo para ele de feltro e a gente brincava. Vermelho, vermelho é do sangue de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Aí jogava de novo o cubo, um dado, sabe? Um dado. Em vez de ser aquelas bolinhas lá, eram cores. O branco é o coraçãozinho do Theo. O coraçãozinho do Theo, que já recebeu Jesus no seu coração. Theo, onde está Jesus? Ele fazia assim, no coração do Theo. Márcia, levanta a minha Márcia, está com uma camiseta, ó. Tem as cores. Levanta, Márcia, que isso? Coisa feia. A tia está pedindo para levantar. Ali também tem esse tá vendo só? Foi o tema, intencional. Assim como, deixa eu abrir parênteses, pode sentar, obrigada, Márcia, querida. Parabéns, Gil, parabéns por esse tema, parabéns. Porque é tempo de ser criança, tem gente pulando fase, né, Márcia? Tem gente pulando fase. Tem gente que acha que Lady Black é só bebê, gente. Tem gente que nem os bebês não quer ser Lady Black mais. Eu não quero mais ser criança. Está de fralda. Eu não quero ser criança. E os pais estão indo nessa vibe. Eita, gente, há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de ser criança, tempo de ser adolescente. Tá bom? Mas vamos lá, evangelizar. É missão da igreja, evangelizar a criança. Outra parte da igreja, outra missão, discipular. Essas são crianças da nossa igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui. Não é? Pastor Joel Estevanato, nossa líder lá. Irmã, me ajuda, Márcia. Raquel. Tá bom, Raquel, nossa líder lá. Então, discipular, ensino na palavra, ensino. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 28, 19. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que lhe ordenei. Fazer discípulo de que jeito? Ensinando.
crianças precisam de pastoreio. Por que eu estou mostrando isso diferente? Pastoreio, e nessa versão, a tradução Novo Mundo, essa Bíblia diz que Jesus falando com Pedro, quando ele pergunta, tu me amas? Pedro responde, sim Senhor, eu te amo. Na primeira vez o Senhor diz para ele, alimente meus cordeiros. Então sim, são os novos convertidos, e sim, são as crianças pequenas também, os cordeirinhos do Senhor. Alimentar, tá bom? Então eu gostei dessa versão. E por que eu trago então o discipular lá em cima e o pastoreio? Porque, queridos, não é só você preparar a sua aula, chegar lá no domingo à noite, dar a sua aula e dizer, eu fiz a minha parte. Porque o Senhor nos trouxe com uma missão, evangelizar, discipular, mas pastorear também. Muitas vezes nossas crianças chegam tristes para nossas salas, elas chegam abatidas, elas chegam nervosas, elas chegam irritadas. E aí, meus queridos, elas precisam de um pastor ali que abrace. Elas precisam de um pastor que venha e muitas vezes calado, sem falar nada, só abraça. Ou então deixa o Espírito te usar ali da entrada já. Você é precioso, você é preciosa do Senhor. Alguém já te falou que te ama hoje? Não, tia, ninguém falou. Então eu quero dizer, eu te amo. E eu quero dizer para você, Deus também te ama. Sabe, queridos, pastoreio é você aquela criança que não veio no seu encontro, na sua aula, e você na segunda-feira fala para a mamãe, eu senti falta do Júnior. Está tudo bem? O que aconteceu com o Júnior? Eu estou orando aqui por vocês, está tudo bem? Ou aí você fala assim, ai, graças a Deus, olha, a aula foi uma bênção, Márcia. Porque o Júnior, o Pedro, o João, não vieram. Meu Deus, quando aqueles meninos veio, eles só foram pendurar lá na lâmpada, não pendura na lâmpada porque eu não deixei nada para parecer eles pegar alguma coisa. A cortina, eles pegam aquela cortina lá em cima, se deixar. Não sei como esse menino consegue, mas graças a Deus, domingo foi uma bênção, Márcia. Domingo foi uma bênção, porque eles não vieram. Ai, Deus, tem misericórdia. Irmãos, ontem a cunhada do pastor Emerson Costa, vocês viram aquele pastorzão ministrando? É o presidente da Missão Desafio. Meu Deus, nós somos amigos dele, né, Ernesto? Meu Deus, que pastorzão. Amo de paixão ele e sua família. Mas a cunhada dele contando que ela e a equipe deram aula para eles. Diz que o pastor Emerson, eu vou contar isso para ele, querido. Eu vou dizer, pois é, pastor, eu só acredito porque foi a sua cunhada que contou. E senão não ia acreditar. Diz que chegou o momento dela ter que levar ele na porta da sala e falou, se você continuar assim, você não vai poder ficar aqui na salinha. Você não vai poder participar da escola bíblica. E ela falou isso. Eu disse, uau, valeu a pena, né? Olha, cheio de Deus, rapaz, valeu a pena você perseverar com ele. Então é isso, esse menino que, irmãos, muitas vezes a criança é tão oprimida pelo diabo, tão oprimida em casa, por ver os pais discutindo, por ver as coisas em casa sofridas. Eles chegam na igreja e eles querem socar você. Eu já participei de um trabalho, de um projeto, nós íamos levar a ministração, o evangelho e orar para as crianças, um projeto, crianças de risco, de grupo de risco. E aí, na hora da oração, uma pessoa ficava fazendo sempre duas, quando ia orar, uma ficava de olho aberto orando e a outra podia fechar o olho, mas as duas tinham que fechar o olho. E aí, nesse dia, a pessoa que estava trabalhando comigo foi orar, estava na frente e eu fiquei atrás. E eu fui abraçar o adolescente que estava do meu lado para orar na hora da oração. Quando eu fiz assim com a mão, ele fechou a mão assim e foi na minha boca. Quando eu estava de olho aberto, eu tirei e eu disse, calma, meu irmão, eu só vou te abraçar para a gente orar. Posso? E ele todo envergonhado. Eu disse, por que isso? Porque na casa dele, todas as vezes que alguém foi com a mão para o lado dele, era para socar. Já pensou, querido, se esses meninos precisam de pastoreio, como o Benício Rios falou ali? Sou ovelha que precisa de um pastor. Então não é só levar sua aula preparada, bonitinha, organizada, com oração, com jejum, com lágrimas, mas é você pensar que tem uma ovelha que precisa de um pastor. Tem um pastor aqui da igreja, tem um pastor daqui da igreja, tem um pastor dele também. Mas ali na sala, você está fazendo
de pastor dele. Ali no culto infantil, você agora é o pastor dele, você está mais próximo. E você então é aquele que está de olho. Estou vendo um menino muito triste, o que será que está acontecendo? Querido, eu estou aqui, se você quiser conversar comigo, eu vou ficar um pouquinho mais, depois você pode conversar comigo, a gente vai orar. Tudo bem, queridos? Então, essa é a função, missão da Mini Braga, pastorear.